João, capítulo 13, versículos 6 ao 8, diz assim: Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes agora, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, me dê o poder para o pregar com assunção esta noite. Me dê clareza ao falar, ao pensar, que possamos ouvir com atenção e propósito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Nós vamos hoje falar sobre um outro aspecto do tema de perdão. Como eu falei semana passada, nós estamos ainda tratando aquele episódio da lavagem dos pés que nós lemos na semana passada, e nós vemos aqui que Pedro, ele não queria que Jesus lavasse os seus pés. Inclusive ele falou tanto, disse tanto a Cristo e falou: você não vai lavar os meus pés, não tem como, você lavar os meus pés. E no versículo 8, Jesus ele dá uma resposta, dá um ultimato bastante duro, se a gente vê direitinho o que foi que ele disse. Ele falou assim, no meados do versículo 8, no finalzinho do versículo 8, ele disse: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Se você não te lavar, eu não tenho nada a ver com você. Você não tem participação, você não tem parte, nada. Nós não temos parceria, não tens parte comigo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa palavra daqui a pouquinho, mas nós sabemos que o que ele está falando aqui sobre lavar os pés, está falando o que nós vimos na passada sobre o perdão, especificamente o perdão circunstancial, o perdão relacional, aquele perdão que afeta o nível e a profundidade do nosso relacionamento com Cristo. E hoje eu quero falar sobre o tema: é preciso procurar perdão. É preciso procurar perdão. Não procurar no sentido de aonde. Não procurar porque nós não achamos e temos que encontrar aonde podemos obter perdão. Não é isso, porque nós sabemos que perdão só há em Cristo. Em Efésios 1:6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado se referindo a Cristo. Notar que o amado está com A maiúsculo, falando que está falando sobre Jesus, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A remissão das ofensas significa perdão dos pecados. É a mesma coisa. Então aqui está dizendo que a remissão das ofensas, o perdão do pecado, vem através das riquezas de Deus, através do sacrifício do sangue, da morte de Cristo, do amado, como ele é aqui chamado. Quando a gente fala sobre o tema é preciso procurar perdão, não é procurar de aonde, nós sabemos que é em Cristo, mas é procurar no sentido de, como diz o dicionário, eu vou ler aqui a definição do dicionário, que define procurar assim: executar as ações necessárias para determinado fim. Executar as ações necessárias para determinado fim. Ou seja, existe o perdão que não requer nenhuma ação da nossa parte. Esse perdão, nós vimos semana passada, é o perdão judicial, é o perdão posicional, aquele perdão que é a salvação, que nos tira das trevas, nos coloca no reino do seu Filho amado, que é Cristo. Então, esse perdão não tem nada a ver, nós só temos que crer e receber. Tá? Existe outro perdão, no entanto, que requer uma certa procura, requer alguma ação da nossa parte, no sentido que nós temos que procurá-lo, nós temos que ir atrás. Não fazer algo, que a salvação, todo o perdão é pela graça, mas há algo que precisamos fazer ao procurar esse perdão. Então, o crente precisa estar constantemente, o tempo todo, buscando, procurando o perdão, porque nessa vida e nesse corpo, nós somos e seremos pecadores. Por mais que tentamos não pecar, por mais que tentamos pecar menos a verdade,
é que nós somos sim pecadores. Essa verdade não deve nos levar a desistir de batalhar o pecado. Essa verdade não é uma carta branca, um cheque em branco para a gente pecar à vontade, de modo algum. De fato, o perdão nos liberta do poder do pecado, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então isso não deve nos levar a desistir de sermos fiéis, de vivermos de forma justa, de exercermos obediência a Deus, um caminhar correto e santo. Perdão não é um cheque em branco para pecar impunemente, sem consequência. Pecado não é para isso. Pecado não é a gente peca e está tudo perdoado, então vai ficar por isso mesmo. O perdão não é para isso. O pecado não é, ou não nos causa a pecar em tranquilidade e paz. Eu sou crente, eu posso pecar porque, afinal de contas, Jesus pagou tudo, está tudo debaixo do sangue, então não tem problema nenhum, eu posso pecar em paz, eu posso pecar tranquilo, eu posso pecar sem nenhuma consequência. Está tudo perdoado, Jesus pagou tudo. Não é bem assim. Tá? Judicialmente é assim. Judicialmente, nenhum pecado vai nos condenar ao ponto de não irmos para o céu, isso é verdade. Mas posicionalmente, relacionalmente com Cristo, circunstancialmente em nossas vidas, o perdão não está todo pago, resolvido, inconsequente, sem problema. De modo algum, nós vamos ver isso hoje também. Então, o perdão sim nos capacita, o perdão sim nos dá o poder para levar uma vida reta, uma vida santa, uma vida correta. O perdão nos permite vencer o pecado. Enquanto quem não tem o perdão já é servo ou escravo do pecado, justamente porque não foi libertado pelo perdão. Então, hoje eu quero ver algumas coisas que o perdão faz em relação a uma vida que agrada a Deus. Olha comigo no livro de Romanos, capítulo 6. O livro de Romanos é um livro muito denso, doutrinamente, tem muito carnudo. Mas eu quero que você olhe comigo no versículo 6, no capítulo 6, versículo 4, onde nós vamos abordar justamente essa questão de que procurar perdão nos dá poder. Procurar perdão, e obviamente encontrá-lo, isso nos dá poder. Como eu disse agora há pouco, perdão nos capacita, nos empodera para viver uma vida digna perante Deus. Romanos 6, versículo 4, fala assim: de sorte que fomos sepultados com Ele. Ele, claro, falando sobre Cristo. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui está falando sobre o batismo. Nós sabemos, é claro, que o batismo não salva, mas o batismo segue a salvação. Se você ou alguém é batizado antes de ser salvo, aquilo não foi batismo, aquilo simplesmente você desceu nas águas. Você entrou num tanque, você entrou num lago, na praia, no rio, enfim. Você simplesmente entrou dentro de uma água. Você não foi, aquilo não é batismo. O batismo sempre segue a salvação. Primeiro a salvação, depois o batismo. Então aqui quando fala que nós somos sepultados com Ele no batismo, como eu sempre explico aqui quando há um batismo, que o batismo representa o quê? A morte e o sepultamento e ressurreição. Pois é baseado nisso que nós temos a doutrina do batismo. O batismo não é salvação, é uma simbologia que mostra que nós fomos sepultados, enterrados. Alguns versículos depois, é interessante que Deus usa a palavra que nós somos plantados. Tá? A palavra plantado e a palavra batizado, elas são muito interligadas. A diferença é que plantado é na terra, tá? Mas batismo significa imergido. Então, se você está plantado, você está, tipo que, batizado na terra. Você foi colocado dentro da terra, plantado. Pois bem, o batismo representa você ser sepultado, só que é na água, então isso é imergido. Mas aqui está falando do batismo, que obviamente o batismo é verdadeiro, que claramente, como todo batismo verdadeiro, ele segue salvação. Então, temos alguém aqui salvo, esse alguém então ele é batizado, e esse batismo representa o quê?
que nós agora podemos, assim como Cristo ressuscitou fisicamente, ao terceiro dia nós sabemos disso, nós também podemos, eu vou ler de novo aqui o final do versículo, assim andemos nós também em novidade de vida. Essa novidade de vida está falando uma vida que agrada a Deus, uma vida diferente do que era vivida antes, uma vida que desagradava a Deus. Então, essa novidade de vida nos vem através do batismo, que vem depois da salvação. E é o quê? O que é a salvação? É o perdão judicial. Então, o perdão judicial, nesse caso aqui, que é a salvação, ele abre a porta para vivermos uma vida nova, uma vida com poder para vencer o pecado. Não completamente, como eu falei, não 100%, mas nós somos perdoados judicialmente. Depois da salvação, depois do batismo, deve haver novidade de vida. Se essa novidade de vida, se essa mudança de vida, se essa transformação no nosso caminhar, em algum grau, em algum teor, nem todo mundo é igual. Tem gente que vai mudar mais rápido, outros vão mudar menos, mais lentamente, mas deve haver alguma mudança em algum grau, em alguma direção. Há uma mudança para o melhor, há uma mudança para o bem. Mas se não há essa mudança, se essa mudança está faltando, então existem duas possibilidades. Uma, a salvação não houve, ou seja, não houve o perdão judicial, não houve salvação, a pessoa não é salva. Uma pessoa que vive, e aí nós não podemos julgar, a Bíblia fala que não devemos julgar, eu como pastor não vou julgar, nós como irmãos não devemos julgar, eu não posso julgar e dizer, eu acho que você não é salvo porque você vive assim, assim, assado. Eu não posso fazer isso, eu não sei. Pode ser que alguém está tendo uma mudança lenta e pequena, mas está tendo. Tá? Mas está tendo, quem vai julgar é Deus. Então quem deve julgar, como nós já vimos isso, devemos nos julgar a nós mesmos. Tá? Então, eu devo julgar, eu devo perguntar, a minha vida depois que eu fui salvo mudou? Eu tenho uma novidade de vida? Quem olha para mim, que me conhecia antes, está vendo uma diferença? Ou está a mesma coisa? Ou em muitos casos, pior. Quem olha para mim vê alguém que está com uma novidade de vida? Quem vê para mim, vê Jesus? Quem vê para mim, vê a minha fé? Eu estou salgando, eu estou brilhando, eu estou sendo a luz do mundo ou não? Então, quem tem que fazer e responder essas perguntas somos nós. Não eu ficar olhando a vida do outro. Cada um deve julgar a si mesmo, para que Deus não nos julgue. Então, se não há essa novidade de vida, simplesmente pode ser que a pessoa não foi salva, a pessoa não teve o perdão. E sem o perdão, ela não tem o poder para viver uma vida nova, uma vida que é agradável a Deus. Essa é a primeira opção. A segunda possibilidade, se não há novidade de vida, é que o outro perdão, o perdão relacional, a lavagem dos pés, que nós vimos semana passada, não está ocorrendo. Não está ocorrendo. Você está andando nesse mundo, os seus pés estão sujos, imundos, e você não está lavando os seus pés. Não está vendo aquele perdão relacional, o perdão circunstancial. Não está vendo confissão dos pecados. Não está vendo essa lavagem dos pés constante. Talvez houve a salvação, talvez houve o perdão judicial, o novo nascimento, mas não está vendo o outro perdão, que é aquele perdão que deve ser constante, o tempo todo, em que lavamos os pés, ao passo que andamos nesse mundo e sujamos nossos pés nesse mundo, porque todos nós somos pecadores. Como eu disse, eu espero que hoje, quase 30 anos depois da minha salvação, eu tenha uma vida que reflete mais Cristo do que 30 anos atrás, do que 10 anos atrás, do que 20 anos atrás, e assim por diante. E você também, a sua vida deve refletir mais Cristo hoje do que refletir no passado. Mas isso só vai ocorrer se nós estamos o quê? Lavando os nossos pés, buscando o quê? O perdão relacional, o perdão circunstancial. Tá? Então, os perdões, qualquer um dos dois perdões, seja ele judicial, seja ele relacional, nos disponibiliza liberdade do poder do pecado. Qualquer um desses dois perdão nos traz liberdade do pecado. O problema é que a gente é libertado do pecado na salvação, só que a gente não para de pecar. Nós podemos, depois de salvo, podemos escolher, agora é uma opção, é uma escolha. Mas o poder para fazer a escolha correta está nos perdões, tanto no perdão judicial da salvação, quanto no perdão relacional, lavagem dos pés constante.
E se nós temos uma, mas não a outra, então nosso poder vai ser diminuído, nosso poder vai ser afetado. Romanos 6, e versículo 6, a gente leu Romanos 6, 4, vou pular um versículo, ler Romanos 6, 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Pronto, isso está repetindo o que eu acabei de falar. Claro, muito melhor, porque é a palavra de Deus, mas o que está falando aqui é o seguinte, é que o nosso velho homem, ou seja, a nossa natureza anterior, onde só havia natureza carnal, aquele homem, ele foi crucificado. Então o que nós temos agora é uma nova natureza, é o Espírito nosso que estava morto, que foi vivificado na salvação. A Bíblia chama ele de o novo homem, a nova natureza. Ele nasceu, o velho homem morreu, o novo homem nasceu, para que não sirvamos mais ao pecado. Aí que vem o poder de não servir o pecado, através do perdão, do novo nascimento. Romanos 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. A gente só pode se considerar morto para o pecado quando a gente tem o perdão judicial, que é a salvação, e estamos confessando continuamente, constantemente, lavando os pés. Por que Jesus usou a figura da lavagem dos pés? Porque naquela época eles usavam sandálias. Você lava o pé, está cheirosinho com uma maravilha, está brilhando, tinindo. Você coloca uma sandália e sai andando numa estrada de barro cheia de poeira. O que acontece daqui a pouco? Seu pé está sujo. Tem que fazer o quê? Lavar os pés. Tanto que naquela época, você chegava na casa de alguém, era costumais, não como aqui talvez você viu um café, oferecer uma água, mas lá costumais era você oferecer água para o visitante lavar os pés. O anfitrião era esperado dele fornecer água para que o visitante lavasse os seus pés. Por quê? Porque ele veio da rua, o pé está todo sujo, empoeirado. Era normal, era o que era esperado. Então não era uma coisa que você lavava, não era nem uma coisa que se fazia uma vez por dia. Muito menos uma vez por semana. Você fazia aquilo provavelmente, possivelmente, várias vezes ao dia. Eu estou em casa, o pé está limpinho, minha casa está limpinha. Aí eu vou até a casa, até o mercado, até outro lugar. Eu caminhei na estrada de barro, na rua com poeira, sapato aberto. Eu chego lá, faço o quê? Eu lavo os pés. Aí eu fico lá, faço o que eu tenho que fazer. Eu vou para outro lugar, quando eu chego em outro lugar, eu faço o quê? Eu lavo os pés. Era constante. Assim deve ser a nossa confissão e procura do pecado relacional, o pecado diário, dia a dia. Ah, pastor, mas eu fui perdoado lá, 30 anos atrás eu fui salvo. Sim, foi, judicialmente você foi salvo. Mas não quer dizer que você não deixou de pecar de lá para cá. Ah, mas está perdoado. Está perdoado. Mas a injustiça e a impureza do pecado está se agarrando a você. Então você precisa fazer, nós precisamos fazer essa limpeza. Tá? Versículo 11, assim também vós consideráveis certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes as suas concupiscências. Note que fala, não reine portanto o pecado. É uma escolha. Você e eu, nós podemos deixar o pecado reinar ou não no nosso corpo, na nossa carne, na nossa vida. É uma escolha. E aqui, Deus deixa, não reine. Morde, não deixe, que não reine. Porque nós temos escolha. Alguém que não tem o novo nascimento, que é salvo, o perdão judicial, ele não tem como não deixar o pecado não reinar. O pecado já reina e é só isso que ele tem. Ele é servo, escravo do pecado. Ele está amarrado, controlado, dominado pelo pecado. Você precisa ser salvo e ser libertado disso. E para se manter limpo, você tem que lavar os seus pés. É aquela confissão constante que tem que estar havendo na vida do crente. Por isso, o tema de hoje é preciso procurar perdão. É preciso procurar perdão. Olha comigo no versículo 8 de João 13 que nós lemos. Onde diz, não tens parte. Procurar perdão nos dá poder, e procurar perdão nos dá participação. Não só temos poder ao procurar perdão, mas ao procurar perdão nós temos participação. Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem o quê? Parte.
Você não tem parte. Essa palavra parte é traduzida da palavra grega meros, que ela é bastante ampla o significado. A palavra meros pode ser uma porção ou um pedaço de comida, de terra, enfim, um pedaço, uma porção de alguma coisa. Pode se referir a espaço, ou uma área, ou um local específico. Tá? Parte. Pode também significar herança. Lembra a história do filho pródigo que falou para o pai, me dê a minha parte dos bens. Pois bem, era isso aqui, ele queria a herança dele, queria a parte dele. Tá? Então, parceria, é participação em Cristo. Então, para ter parte em Cristo e com Cristo, o crente precisa ser o quê? Lavado. Não só lavado judicialmente no novo nascimento, mas lavado os pés, ao passo que a gente anda e caminha aqui nessa vida. E não o corpo todo. Jesus falou isso, você lembra? Ele disse que quem tem o corpo lavado, o corpo todo lavado, já está limpo. Só precisa lavar o quê? Os pés. Então não é que a gente tem que ser salvo, não é ser salvo de novo. Nós somos salvos. O corpo todo está limpo. Agora nós vamos caminhar e tem que lavar o pé. E o que Cristo está dizendo é, para você ter participação, parceria comigo, então você precisa lavar os pés. Por isso que ele falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não tem como ter parceria com Deus, não tem como ter comunhão com Deus, não tem como ser abençoado plenamente por Deus, não tem como servir Deus como deveria, sem que haja lavagem dos pés, sem que haja confissão dos pecados, sem que haja esse perdão relacional constante em nossas vidas. Pode até ser salvo, mas não vai ter aquela intimidade, não vai ter aquela... Por quê? Porque Cristo falou, se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo. Aí Pedro falou, então me lava todo. Eu falei, você já está lavado todo, você já é salvo. Quem já é salvo não precisa lavar tudo, é só lavar os pés. Que é justamente o que estamos falando aqui sobre esse perdão. Então, como nós já vimos, lavar os pés, mais uma vez, é o perdão relacional e deve fazer parte da sua vida. Se não faz parte da sua vida, algo está errado. E não é perdão para o pastor. Pastor, a gente tem que confessar pecado para você? Para mim, não. Deve confessar para Deus. Deve buscar perdão de quem você ofendeu. Tá? Existem igrejas no mundo hoje, tá, que os membros são esperados de ir para o pastor e confessar os pecados para o pastor. Eu não estou inventando isso, é um fato. Existem igrejas que ensinam isso. Tá? Tem que ir para o pastor confessar os pecados para o pastor. Porque essa igreja católica agora, o pastor é padre, vou botar uma caixinha ali, confessionário, e todo mundo vai lá confessar os podres para o padre. Gente, isso não está na Bíblia. Eu não sei onde essas pessoas... Eu sei onde que tiram. Eles tiram da igreja católica. Mas mostra uma tremenda ignorância bíblica, doutrinária e histórica. Mas é o que acontece. Aqui nessa igreja não. Mas por aí, está sim de igreja que assim o faz. Então, assim como lavar os pés é necessário porque eles se sujam, precisamos sempre, constantemente, estar procurando esse perdão. Perdão judicial, salvação, a gente pede quantas uma vez? Uma. Salvação, novo nascimento, aquele perdão judicial, aquele perdão que nos muda, nos tira das trevas, nos coloca na luz, aquilo acontece uma vez. Uma vez. Se você já fez, acabou, você não vai fazer mais nunca, porque não é preciso, nem tem como. O perdão judicial ocorre uma vez, única vez. Voltando aqui porque Jesus falou, ele confirmou isso quando ele falou no versículo 10. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Então, sem a purificação, a lavagem, a limpeza do perdão relacional, fica impossível a nossa participação nas bênçãos da obra de Deus. Deus nunca vai poder te usar ou te abençoar como poderia, se a gente está com os pés sujos.
Estamos sem confessar. E de um certo modo é isso que a gente faz na Santa Ceia. Só que a Santa Ceia é celebrada a cada várias semanas. A Bíblia não especifica quantas vezes deve fazer. Tem igreja que faz toda semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Está tudo certo. Eu acho uma vez por ano um pouquinho demais. Uma vez por semana, eu acho que perde a graça um pouquinho. Mas não está errado. Uma vez cada 10 anos, pode. A Bíblia não fala nada. Mas a Santa Ceia, quando a gente examina se pôs o homem a si mesmo, né? Aí tem aquele tempo, pronto. Aquilo ali é feito o quê? De semanas em semanas, de mês, ou meses em meses. Se aquele é o único momento que você, como crente, vai para Deus e faz uma autoanálise e confessa os pecados a Deus, só quando tem Santa Ceia, está tudo errado, gente. Aquilo ali não é para ser nunca vez. Quantas vezes, pastor? Digamos que uma vez por dia é uma boa medida. Todo dia, pastor. A não ser que você peca tão pouco, que tem que deixar acumular aí uns 10 anos de pecado para você... Não é nem esperar o final do dia. Assim que o Espírito Santo traz convicção no seu coração que você pecou, ali naquele instante, ore a Deus e confesse a Deus. Tá, não precisa fazer todo um ritual e fazer careta e ficar balançando assim. Não precisa disso de teatro. Só fala, Deus, eu pequei contra ti, me perdoe. Eu reconheço que eu errei. Pronto. Isso vai tornar o seu coração muito mais sensível. Quem não confessa sistematicamente, frequentemente, constantemente, o coração fica calejado. Peca e não percebe. Mas se toda vez que você pecar, você vai lá e limpa, purifica, como? Pela confissão. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Mas se não confessar, não existe perdão. Então eu vou para o inferno. Não, perdão foi perdoado judicialmente. Não tem o perdão relacional e a purificação. Aí a sua consciência, seu coração fica calcificado, ele fica duro. Você peca e nem percebe que está pecando. E se você não percebe que está pecando, você não vai confessar. Mas é pecado do mesmo jeito. Mas eu não percebi que eu pequei. Mas é pecado. E tem as suas consequências. Vamos falar durante o estudo sobre pecados ocultos, pecados conhecidos, pecados desconhecidos, todo tipo, todo sabor de pecado nós vamos falar. Reta final, vamos para Romanos 8, versículo 1 esta noite. Romanos 8, 1. Procurar perdão nos dá poder, nos dá participação, e procurar perdão tira a condenação. Tira a condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora veja só, preste bem atenção aqui. Assim como existem 2 perdões, existem também 2 condenações. Existe o perdão judicial e o perdão relacional, aquele perdão que nos tira das trevas e coloca na luz, e aquele perdão que nos purifica no nosso dia a dia, lavagem dos pés. Pois bem, condenação existem 2. Tem a condenação eterna, que é perdição. Condenação eterna vai ter todo aquele que morre sem ter recebido Cristo. Até o último batido do coração de uma pessoa, aquela pessoa tem a possibilidade de ser salvo. Até a pessoa morrer, a pessoa tem a possibilidade de ser salvo. Depois que morreu, acabou. Acabou. Aí não tem mais, não adianta fazer missa de 7º dia, acender vela. Não adianta, acabou, morreu. Para aquela pessoa não tem mais jeito. Essa é a condenação eterna. Mas existe uma outra condenação, é uma condenação temporal. Uma condenação aqui, nessa vida, nessa terra. A condenação aqui. Romanos 8, versículo 1, está falando de condenação
temporal. Eu sei que às vezes a gente fala, né? Se você é salvo, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só que o versículo não acaba ali. Ele continua, não é verdade? Eu vou ler de novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vírgula, ou seja, vai continuar. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Peraí. Então, peraí. Se essa condenação que não há é a condenação eterna, então este versículo está falando que a condenação eterna, ou seja, salvação ou não, está condicionada a eu andar segundo o Espírito ou não. Ou seja, é uma salvação por obras, que nós sabemos que não existe salvação por obras. Sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. É só um versículo, conhecemos ele de frente para trás salteado, mas a verdade é que existem muitas outras evidências na Bíblia, onde fica abundantemente claro que salvação é de graça, é um dom gratuito, é pela obra de Cristo. Mas aqui está dizendo que não há condenação para quem? Para quem está em Cristo Jesus. E tem outra coisa, que é o quê? Não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então há condenação. Se você não é salvo, se alguém não é salvo, aquela pessoa está condenada eternamente e temporalmente, está condenada. Mas se a pessoa é salva, então ela não é condenada eternamente, mas ela pode ser condenada nessa vida, ela pode receber condenação nessa vida, ela pode receber consequência pelos seus pecados nessa vida. E como vamos saber? Aí a pergunta fica, você anda segundo a carne ou segundo o Espírito? Lembrando que aqui o Espírito está com E maiúsculo, indicando que é o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, há sim condenação terrena para o crente que não anda segundo o Espírito, mas anda segundo a carne. Para esse crente que é salvo, mas não anda segundo o Espírito. Ele é salvo, mas não leva uma vida espiritual. Ele é salvo, mas ele não obedece a Cristo. Ele é salvo, mas não está confessando os seus pecados, mudando sua vida, andando no caminho reto, fazendo o que agrada a Deus. Não, ele está andando, vivendo, caminhando segundo a carne. Segundo a velha natureza, segundo o velho homem, não está seguindo o Espírito Santo, não está agradando a Deus. Para essa pessoa, para esse crente, tem sim condenação. Mas aqui fala que, portanto, não há condenação. Sim, leia o versículo todo. Eu já falei, contexto é tudo. Se a gente for pegar só a primeira metade do versículo, tudo bem. Mas o versículo tem uma segunda metade. O contexto é o mesmo, o raciocínio é o mesmo. Está dizendo, não tem condenação nenhuma para quem for salvo e quem anda segundo o Espírito. Não está falando de condenação eterna, está falando da condenação temporal. Condenação nessa terra. As consequências dos nossos pecados podem ser amenizadas e mitigadas se, o quê? Confessarmos. Se a gente lavar os pés, todo aquele que encobre a sua transgressão, não o quê? Prosperará. Mas aquele que confessa aí, encontrará misericórdia. O que é misericórdia? É quando a gente não recebe o que nós merecemos. É a mitigação, atenuação, minimização das consequências da nossa condenação, do nosso pecado temporal. Mas se a gente não confessa, não lava pé, não busca o perdão relacional, se eu não estou confessando, eu não vou deixar. Se eu não vou deixar, não tem misericórdia. Sem misericórdia, eu vou sim pagar, eu vou sim ser condenado, e eu vou sim ter que responder aqui nessa terra por todos os pecados cometidos. Vai ter consequência. Então é preciso procurar perdão para quê? Para escapar da condenação, não eterna. Quem é salvo já não tem condenação eterna. Quem é salvo já escapou da condenação eterna. Mas quem é salvo não escapou da condenação temporal aqui de Romanos 8:1. E como nenhum de nós aqui é santo, como nenhum de nós aqui somos santos em Cristo, é claro, mas ninguém aqui é santo porque ninguém peca. Eu não peco. Já está pecando. Está pecando aí, fala que não peca. Está mentindo.
Então todos nós somos pecadores e todos nós então precisamos andar segundo o Espírito, para que não haja de fato condenação. Tá? Então, parte do andar segundo o Espírito é justamente confessar e procurar o perdão, a lavagem dos pés. Isso faz parte de andar segundo o Espírito. E sem fazer essa lavagem dos pés, sem buscar, procurar esse perdão relacional, nós somos culpados de número 1, 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. Quando nós não confessamos os nossos pecados, não lavamos os pés, procuramos o perdão relacional, nós estamos extinguindo, apagando o Espírito. E a Bíblia fala para a gente não fazer isso. Também estamos entristecendo o mesmo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Estamos indo contra Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, se eu estou extinguindo e entristecendo o Espírito Santo de Deus, eu estou andando segundo o Espírito? Não. E se eu não estou andando segundo o Espírito, há sim condenação temporal para o crente que assim faz. Então, o que diretamente afeta esse quadro, diretamente afeta a nossa relação com Deus. Condenação temporal em aberto, ou seja, não confessada, não deixada, ela atrapalha e limita a nossa relação com Deus. Atrapalha e limita. Você não vai ter entendimento, poder, livramento, oportunidades, tudo isso está relacionado diretamente com o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente fala, eu sou o filho de Deus, Deus por meus pecados, então agora... Não, isso é verdade, mas se você não tomar conta dos seus pecados aqui na terra, não, mas eu fui salvo, está tudo debaixo do sangue. Não, tá, judicialmente está, mas relacionalmente não está. Por isso que Jesus falou que tem que lavar os pés, tem que haver o perdão. Tem que haver o perdão relacional, tem que haver a confissão. Rapidamente, Lucas 11, 28, para terminar hoje, Lucas 11, 28, não, Lucas 11, 2. Procurar perdão é obedecer. Procurar esse perdão, a lavagem dos pés, é obedecer. Lucas 11, 2. É quando Jesus ensinou o modelo do Pai Nosso. E ele lhes disse, quando orais, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. É interessante que aqui Jesus está instruindo como orar. Isso aqui não é uma reza, tá? Não é para você pegar isso aqui, para nossa, no céu. Não, quer fazer, faça, não vai cair seus dentes, não vai morrer, não vai perder salvação. Mas não foi isso o intuito. Ele falou assim, quando orares, dizei. Quando você orar, isso aqui é um modelo. Isso aqui são as coisas que você precisa abordar. Tá? Agradecimento, pedido pelo cotidiano, perdão dos pecados, enfim. Ele deu um modelo. Tá? Não é para ser assim que você... Não, é um modelo. Dentro deste modelo do Pai Nosso, para começar, se é Pai Nosso, esse aqui é modelo para quem? Para crentes. É para gente que é salva. É para gente que é cristão. Isso aqui não é para quem não é salvo. Pai Nosso, só é Pai quem é salvo. Tá? Deus só é Pai para quem Ele salva. Então, aqui no meio desse modelo de oração, a gente encontra o quê? Perdoa-nos os nossos pecados. Então, aqui Jesus está instruindo os crentes já salvos a pedir perdão. Mas se já é salvo, se Deus já é Pai, para que perdoar? Quem é salvo já não é perdoado de tudo? É porque Jesus está dizendo, quando orais, dizer assim, aí diz, perdoa-nos os pecados. O próprio Jesus na oração está dizendo, vocês precisam buscar perdão, mesmo sendo salvos, mesmo tendo perdão judicial, você precisa ter o perdão relacional, o constante. É preciso isso. Outra coisa, pastor, tudo bem, eu vou fazer como Jesus falou, Deus perdoa meus pecados, pronto. Não é isso, como eu disse, aqui não é, isso que é o modelo. Tá?
Quando você e eu vamos pedir perdão para Deus, Deus, perdoa o meu pecado de... Aí você lista o seu pecado. Não, Jesus falou, perdoa-nos os pecados. Mas é assim que você ora? É assim que você ora? Essas palavras aqui, repetidas, é assim que você ora? Se está errado. Assim como confessar os pecados, Deus me perdoe, eu pequei. A não ser que você seja específico. Lembra que eu falei, já falei isso antes, a palavra confessar é a palavra grega homologos. Homo igual, logos, palavra. É de onde vem o português homologar. Quando você vai homologar alguma coisa, por exemplo, um veículo, vai no Detran, você vai homologar o veículo. Fala o quê? Bota aí, moço, carro. Não, ele quer saber a marca, o modelo, quantas rodas, quantos lugares, quantas portas, o combustível, a cor, ele quer saber tudo. Tem que homologar detalhadamente, não é só chegar, eu tenho um carro, é azul. Não, homologar requer detalhe, especificidade. Quando a gente confessa, a gente homologa, não é só falar, eu pequei. Não, tem que ir a mais, tem que ir além. Então aqui é mais um exemplo de como devemos procurar o perdão, mesmo sendo salvos, e por que não somos salvos? Quem não é salvo não tem acesso a esse perdão relacional. Não está lá. Resumindo, deixar de procurar o perdão é tanto a causa quanto o efeito de uma vida fora do caminho de Deus, uma vida sem poder espiritual, uma vida sem oração respondida, uma vida sem comunhão ou intimidade com Deus, é uma vida sem apetite espiritual nenhum, é uma vida de frieza e indiferença espiritual. Em resumo, é uma vida que parece muito com alguém perdido, que não conhece Cristo. E é exatamente isso. Alguém que é salvo, não confessa os pecados, não busca Deus, não lava os pés, com o passar do tempo, ele vai progressivamente se tornar uma pessoa que você olha assim e você fala, essa pessoa não é salva. Não tem sal, não tem luz, essa pessoa não é salva. Para quem vê, para quem olha, comparando com o mundo, e muitos casos, eu digo mais, são pessoas que vivem pior do que o mundo. Lembra Paulo em Corinto falou, tem pecado na igreja que nem no mundo tem. Tem pecado tal na igreja que até o mundo fica chocado. O mundo fica chocado com o que está acontecendo nessa igreja. E a mesma coisa hoje. Tem certas igrejas que é tanta nojeira, é tanto pecado, é tanta imundiça, que o povo do mundo olha e fica escandalizado. De tão nojento que a coisa fica dentro da igreja. Sabe o que é isso? Isso aqui é o que eu estou falando. Pois é. Então, não seja assim. Vamos lavar os pés, vamos confessar. Respondendo Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E vamos orar.